paisagem vulcânica do arquipélago da Madeira é um dos ex-libris da região e possui um enorme potencial geoturístico que deve ser valorizado e preservado. O modelado vulcânico possui atributos cênicos e estéticos de grande beleza e atração turística que o homem, desde o início do povoamento, aprendeu a contemplar e a respeitar. No programa de hoje, vamos percorrer o território e observar as principais formas que constituem a rica e diversificada paisagem vulcânica insular. A paisagem vulcânica do arquipélago da Madeira apresenta uma área total de 797 km², aproximadamente. A Ilha da Madeira apresenta a maior área com 737 km², seguindo-se a Ilha do Porto Santo com 42 e as reservas naturais das desertas e das selvagens com 14 e 4 km², respectivamente. Apesar da reduzida dimensão de algumas das ilhas que constituem o território insular, este apresenta um vasto conjunto de formas e características peculiares que estão relacionadas, entre outros factores, com o tipo de erupção vulcânica, a natureza dos magmas, a idade das formações e do edifício vulcânico, a dinâmica e atuação conjugada dos agentes externos, como a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. A combinação destes agentes levou ao aparecimento de formas de relevo especiais que podem ser organizadas em 4 grupos principais. As formas originadas pela emissão de esquadas lávicas, as formas resultantes da acumulação de materiais piroclásticos, as depressões vulcânicas e, finalmente, as formas subvulcânicas. As formas da paisagem vulcânica originadas pela emissão de esquadas lávicas subaéreas correspondem às planícies e planaltos lávicos associadas a erupções muito volumosas de magmas básicos. Refira-se como exemplo o planalto do Paúl da Serra, inserido no complexo vulcânico São Roque-Paúl, com idades compreendidas entre os 1,5 e os 0,38 milhões de anos, onde as esquadas de composição basáltica se estenderam ao longo de 25 km². Aqui, na reta do Paúl, é bem visível um antigo canal de lava que foi cortado pela construção da estrada. Esta estrutura é facilmente reconhecida no terreno por apresentar grande variação de espessura do centro para as margens. As esquadas lávicas fluíram ao longo de canais e desceram os vales de São Vicente e do Seixal, originando um vasto conjunto de relevos e formas. Uma dessas formas foi o delta lávico do Seixal, designado localmente por Fajã. A vila do Seixal encontra-se implantada sobre um delta lávico. A lava correu o fundo da ribeira, do chão da ribeira, preenchendo o seu leito, depois caiu sob a forma de cascata, atingindo o mar, espalhando-se sobre a forma de leque e fossilizando a antiga linha de costa. Este delta lávico, formado há 390 mil anos atrás, mede 1250 metros entre o Porto da Laje e o Porto da Serra de Água e apresenta um aspecto digitado, isto é, a forma dos dedos da mão humana, na zona frontal do delta devido à erosão marinha. As grutas e os túneis lávicos são também formas associadas ao vulcanismo basáltico efusivo, típicos das escoadas Paióiói, cujo mecanismo de formação pode ser explicado do seguinte modo. Ao mesmo tempo que se movimentam ao longo de uma vertente, a superfície e os bordos das escoadas lávicas solidificam-se mais ou menos rapidamente, enquanto o seu interior continua líquido e a fluir. Uma vez terminado o fornecimento de lava pelo aparelho vulcânico e se a parte central da escoada for drenada, forma-se um túnel total ou parcialmente aberto.
Foi o que aconteceu nas grutas e nos túneis lávicos de São Vicente, que tiveram origem numa escoada subaérea de composição basáltica, localizada na vertente nordeste do Paul da Serra, no sítio do Chão das Poças, a 1250 metros de altitude. A escoada estendeu-se ao longo do flanco oeste da encosta até atingir o mar, percorrendo 5.650 metros. Os sítios do Lombo do Cinteio, das Ginjas, das Feiteiras, do Paço, do Poiso, dos Cardais, da Vila, da Terra Chã e a zona onde foi edificada a Capelinha de São Vicente, na Foz da Ribeira, representam testemunhos retalhados da escoada. Das grutas vulcânicas do Paço, podem ser observadas uma variedade de formações geológicas e de estruturas típicas do vulcanismo basáltico e fusivo. Destaca-se a presença de diversos tipos de estalactites, lava Paióiói e lava AA, paredes estriadas, bancadas, cascata de lava, canais sobrepostos e suspensos, fendas de arrefecimento, bolas de lava e blocos aprisionados. Nos vulcões alimentados por magmas ácidos, ricos em sílica e muito viscosos, o magma tende a acumular-se diretamente sobre a conduta, provocando a obstrução da mesma. Quando o magma solidifica na cratera, forma estruturas arredondadas que se chamam domos ou cúpulas. A parte superior do Pico Castelo tem contorno circular e vertentes muito íngremes. É um bom exemplo de um domo chaminé. O pico, com 437 metros de altura, destaca-se das formações geológicas envolventes e na paisagem porto-santense. Formou-se a partir de uma escoada traquítica subaérea que obstruiu a própria conduta há 13,8 milhões de anos. Noutras situações, a lava não flui e solidifica mesmo dentro da chaminé ou nas suas imediações. Quando a lava solidifica no interior da chaminé no topo do vulcão, forma estruturas alongadas, designadas de agulhas vulcânicas, que podem mais tarde ficar a descoberto devido à erosão do cone. Foi o que aconteceu no Pico da Juliana, onde podemos observar um cone vulcânico parcialmente erodido que se formou há 10 milhões de anos atrás. As formas de relevo resultantes da acumulação de piroclastos ou tefra na Ilha da Madeira apresentam como características mais importantes a forma cónica bem definida, vertentes retilíneas ou ligeiramente côncavas com inclinação máxima de 33% e no topo do cone o perfil de uma taça ou funil. Estes antigos cones apresentam dimensões variadas e estruturas monogenéticas, isto é, edificadas durante uma única erupção vulcânica. Estes cabeços e picos são em grande parte constituídos por escórias basálticas e mais raramente por spatter, possuindo ainda níveis intercalados de escoadas lávicas. Estas escoadas lávicas, sendo mais maciças e resistentes, servem de manto protetor dos piroclastos e conferem ao cone vulcânico uma maior estabilidade e durabilidade. Estes depósitos estão inseridos na sua maioria nos denominados episódios vulcânicos recentes que ocorreram na Ilha da Madeira há 120 mil anos e se prolongaram até há 6 mil anos. Esta atividade vulcânica do tipo stromboliano encontra-se bem localizada na sua maior parte no Funchal, no Porto Muniz e ainda no Paul da Serra. O alinhamento dos cones indica as direções dos acidentes tectónicos que os condicionaram, sendo assim igualmente representativos do campo de tensões em vigor durante o período eruptivo em que se formaram. No concelho do Funchal, os cones vulcânicos estão distribuídos em 2 grupos e alinhados ao longo de falhas que apresentam a direção aproximada norte-noroeste, sul-sudeste. Na Ponta de São Lourenço também encontramos cones vulcânicos do tipo havaiano e stromboliano.
Os cones da Cancela 1, da Nossa Senhora da Piedade, onde se encontra a capela com o mesmo nome, e o cone da Casa do Sardinha estão alinhados segundo a direção noroeste-sudeste. A coincidência de estruturas vulcânicas, como a rede filoniana e alinhamento de cones, permite formular a hipótese de existir importante controle tectónico do vulcanismo nesta região. A erosão dá-se de modo muito diferente consoante a natureza dos produtos vulcânicos, dimensões, idade, grau de soldagem e ocorrência de crostas carbonatadas à superfície. Em alguns casos, os cones são afetados unicamente por um ligeiro arredondamento e uma pequena redução altimétrica, como é o caso do Pico do Buxo. Noutros casos, quando a alteração dos piroclastos é acentuada e impede a infiltração de águas no solo, a escorrência superficial vai aumentar, formando ravinas ou barrancos. Quando o ravinamento dos vales em forma de V se dispõe radialmente e de forma homogénea em torno de um cone, designa-se de parasol ribbing. Geralmente, os materiais piroclásticos que constituem os cones de escórias dos cabeços e picos apresentam diversos tipos texturais e várias tonalidades. Os materiais de natureza basáltica, aqui presentes, têm várias cores, desde o preto, o amarelo, o castanho e o vermelho. Estas estão associadas a diferentes graus de alteração da rocha, que inicialmente era de tonalidade negra. A alteração meteórica é essencialmente química, devido à oxidação, hidratação e hidrólise da rocha, em especial do vidro vulcânico e dos minerais ferromagnesianos que a formam, como é o caso da magnetite. Estes materiais dão origem a solos muito férteis e produtivos do ponto de vista agrícola. O Ilha Mole, localizado em frente à vila do Porto Muniz, representa o que resta de um cone de piroclastos submarinos, também designado por cone de haloclastitos. Podemos observar que existe uma estratificação nítida e uma boa compacidade dos materiais piroclásticos. Os piroclastos, com o passar do tempo, adquiriram uma tonalidade amarelo-acastanhada, devido à palagonitização do vidro vulcânico, isto é, a alteração de materiais vítreos de natureza basáltica em presença de água. Até agora fizemos referência às formas construtivas geradas pelo vulcanismo. No entanto, as erupções vulcânicas são também responsáveis pelo aparecimento de formas de relevo negativas ou depressões que se formam devido a explosões e a colapsos. As depressões de menor dimensão são designadas de crateras. Destacam-se dois exemplos de crateras vulcânicas em ambientes geológicos diferentes. Estes fragmentos rochosos que vêm aqui atrás de mim correspondem aos vestígios de um arco de cratera de um cone vulcânico submarino. Outro exemplo é a cratera da explosão em Santo António da Serra, que apresenta contorno circular e a forma de um cone invertido. A alteração dos materiais piroclásticos levou à formação de um nível quase impermeável, propiciando que as águas de escorrência fossem retidas no seu interior, formando uma lagoa. A cratera foi impermeabilizada artificialmente com manta geotêxtil e tela asfáltica em 1988, dando origem a uma lagoa elipsoidal que apresenta 290 metros para o eixo maior e 260 metros para o eixo menor, com 28 metros de altura. A lagoa atualmente está a ser reabilitada pela Investimentos e Gestão da Água e depois das obras concluídas terá uma capacidade de armazenamento útil de 806 mil metros cúbicos. A água destina-se essencialmente ao abastecimento de rega aos concelhos de Santa Cruz e de Machico e no futuro poderá também ser utilizada no abastecimento público e na produção de energia elétrica.
As formas vulcânicas anteriormente descritas resultam de uma atividade extrusiva, isto é, à superfície. No entanto, a atividade vulcânica também é caracterizada pela formação de estruturas subvulcânicas implantadas em profundidade. Podem originar relevos residuais importantes que marcam igualmente a paisagem vulcânica, em especial na ilha do Porto Santo, onde o vulcanismo está extinto há pelo menos 8 milhões de anos, e devido ao facto da erosão ter atingido níveis bastante profundos. Os modos de jazida das rochas ígneas mais comuns no arquipélago da Madeira são as chaminés, os filões e os diques. As chaminés correspondem ao preenchimento da conduta por materiais vulcânicos que, após a ação dos agentes erosivos e remoção dos materiais envolventes menos resistentes, são postas a descoberto. Apresentam relevos com forma circular e vertentes muito íngremes. O cone de piroclastos da Nossa Senhora da Piedade representa um exemplo dos processos de erosão costeira associados à evolução e recuo da riba litoral que cortaram, aproximadamente pela metade, um cone de piroclastos. A morfologia de construção do aparelho está bem conservada, revelando de modo excepcional as condutas alimentadoras, produtos vulcânicos, bem como numerosos aspectos da sua estrutura interna, que permitem interpretar as etapas da solidificação. Do lado do molho da marina da Quinta do Lorde, observa-se a chaminé colmatada e a estratificação dos materiais piroclásticos que constituem o cone vulcânico. Atualmente, o cone de Nossa Senhora da Piedade é considerado um geossítio e faz parte de um itinerário turístico geológico. Os filões resultam do preenchimento de fendas ou fracturas por magma com uma constituição litológica diferente do meio envolvente. Geralmente, dispõem-se discordantemente em relação às rochas encaixantes e apresentam dimensões e extensões muito variadas. Quando as rochas são cortadas por um filão de forma tubular e com atitude aproximadamente vertical, é designado de dique. O filão não é mais do que uma fenda que foi preenchida por magma. Neste caso particular, o filão é formado por rochas de composição basáltica e de cor negra, e o depósito envolvente por hieloclastitos, já muito alterados em bentonite ou salão, como é designado localmente aqui na ilha do Porto Santo, e que apresenta uma cor amarela ou acastanhada, às vezes esverdeada. A instalação da rede filoniana encontra-se claramente controlada pela fracturação gerada por um regime de tectónica frágil numa dada região. A sua orientação e geometria encontram-se associadas ao campo de tensões que esteve na sua origem. No grande complexo montanhoso da Ilha da Madeira, onde estão inseridos os picos do Arieiro e Ruivo, podemos observar que os materiais piroclásticos são cortados por uma densa rede de filões e diques de natureza basáltica. Os filões asseguram a preservação dos depósitos piroclásticos, servindo-lhes como que de esqueleto interno. Por vezes, os próprios filões são atravessados por outros, permitindo concluir que o corpo atravessado é mais antigo do que o corpo atravessante. Aqui podemos observar o quanto é curioso e engraçado termos dois filhões tão juntinhos, tão próximos um do outro, mas de naturezas completamente diferentes e de idades também distintas. Em que o filhão que eu estou aqui neste momento a tocar, de composição basáltica, é atravessado por um filhão mais recente de composição traquítica.
Estamos na crista do Pico de Ana Ferreira. Esta crista foi posta a descoberto através de fenómenos de erosão, dando origem a uma linha de cumeada com cerca de 1100 metros de comprimento, onde podemos observar belos exemplares de disjunção colunar prismática que assume várias direções e sentidos. A linha de cumeada apresenta direção norte, 21 graus este, e tem cota máxima de 283,5 metros no marco geodésico. A rocha que constitui o pico resulta do preenchimento de uma fissura por diques mongiaritos e formou-se a partir de um magma de composição intermédia numa câmara magmática subjacente à atual crista. O lento arrefecimento do magma que consolidou a uma certa profundidade no interior da conduta que terá alimentado um aparelho vulcânico à superfície ocorreu no Miocénico Médio, isto é, há 12,7 milhões de anos. Com o passar do tempo, a rocha fica sujeita à ação dos processos de meteorização e erosão. A atuação dos processos é condicionada pela natureza do material, clima, topografia, drenagem da região e o tempo de atuação dos agentes de geodinâmica externa. É neste contexto que a natureza e a dureza da rocha desempenham um papel fundamental no modelado vulcânico. Um bom exemplo é esta malha entrecruzada de filhões na fonte da areia. Os filões permanecem in situ e descarnados da rocha encaixante. É o testemunho da sua maior resistência à erosão relativamente às rochas piroclásticas que constituíam o seu primitivo encaixante. A erosão diferencial dos materiais envolventes originam autênticas muralhas e esculpem na rocha diversas formas das nossas vivências cotidianas. Homem em pé, barrete, cabeça de cão, cristas, frade. Este tipo de expressões naturais, registadas na rocha, é designado no arquipélago da Madeira por pedras vivas. Estamos na costa norte, na ponta de São Lourenço. Em frente ao cabeço da cancela, podemos observar uma estrutura com morfologia em degraus. Quando o maciço rochoso, a riba costeira, apresenta uma topografia em degraus, é porque existe uma alternância de dureza nos materiais. Os níveis mais resistentes são constituídos por escoadas lávicas e originam uma escarpa de topo mais ou menos plana e assemelham-se ao espelho numa escada pedonal. Por outro lado, os níveis menos resistentes são constituídos por depósitos piroclásticos alterados e zonas de clinker e correspondem ao patinho de uma escada pedonal. Os efeitos causados pela continuada ação das águas das chuvas, das ribeiras, do mar e do gelo geram vários tipos de erosão na paisagem. No próximo programa, daremos continuidade ao tema de hoje. Como diz o provérbio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Deste modo, abordaremos a importância que a dureza da rocha e a água têm na modelação arquitetónica da paisagem vulcânica. Não perca!